Estou aqui no meu primeiro podcast. Na verdade, não é podcast. O nome será Webcast, porque vai ser o seguinte: eu vou fazer várias entrevistas e essas entrevistas vão virar uma série. Então é uma mistura de podcast com websérie. Então virou um webcast. Então esse é o meu primeiro webcast. Eu fico feliz demais nessa mudança que eu estou me proporcionando, essa chave que eu estou virando na minha vida. E o primeiro episódio não podia ser diferente e não podia ser da forma mais magistral que vai ser, por conta de eu poder contar aqui a minha origem e trazer uma pessoa que também viveu na origem que eu vivi e que, graças a Deus, chegou bem perto lá de Deus, na verdade. E aí hoje eu estou aqui com Areta Duarte. Obrigado, Areta. É uma bênção ter você aqui e saber que eu posso sim ter uma pessoa da onde eu vim, certo? De onde eu vim, aqui e com essa história linda para contar para as pessoas. Eu que agradeço imensamente, é uma honra estar aqui e a gente gosta de falar de onde a gente veio porque a gente é apaixonado por lá, né? Sim. Sempre fomos bem acolhidos e, Graças poxa, onde estamos chegando, com certeza tem origem num lugar bem bacana. Obrigada, eu que agradeço. Para quem não sabe, a Areta é a sexta mulher a chegar ao cume do Everest e ela é a primeira negra a chegar ao cume do Everest. É a sexta mulher do Brasil e a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest. Meu Deus do céu. Areta, eu tenho aqui inúmeras perguntas para fazer, mas não vão ser perguntas, vão ser curiosidades que eu tenho. Óbvio que a gente já conversou inúmeras coisas ali, mas a primeira coisa que eu quero perguntar e que eu acredito que as pessoas gostariam de saber é: sonho ou é propósito? Poxa, no meu caso, a minha chegada ao Everest com certeza é propósito. Tem um propósito muito gigante por trás disso. Propósito maravilhoso. É um propósito que você, quando você imaginou, quando você se deu conta e disse assim: cara, eu preciso subir o Everest, eu preciso estar lá. Eu sei onde foi o estalo, mas eu queria que você, sabe, contasse. Olha, foi aqui, o estralo foi aqui. Foi aqui que eu senti, que eu falei: cara, eu preciso estar lá. Como foi? Escalar o Everest é um desafio gigante, né? Tanto para montanhistas ou para qualquer pessoa que pensar nessa montanha justamente nos quesitos técnicos, físicos, financeiros. Mas eu nunca tinha desejado escalar essa montanha porque me parecia uma busca de autopromoção, de status. Eu trabalho com montanhismo, eu sou guia de montanha, já estive em algumas altas montanhas pelo mundo, mas o Everest não estava na minha listinha de desejos, não estava. No entanto, quando eu vi uma foto, a foto do meu colega de trabalho, a foto do Vale do Silêncio, essa foto é uma parte do Everest, está a 6.400 metros daquela montanha. Finalmente me arrepiou o pelinho do braço, eu fiquei: caraca, quero estar lá um dia, quero estar. Eu já tinha todos os quesitos físicos, já tinha todos os requisitos emocionais, tinha familiaridade com o esporte, mas me faltava ali um detalhe que era fundamental para estar lá. Que é o detalhe que falta para muita gente de onde a gente vem, né? Sim. Porque talento tem demais. Sim. E o detalhe foi? O financeiro. O investimento para essa empreitada, a escalada Everest exige aí um altíssimo investimento, é um dos mais caros em alta montanha. No entanto, eu sabia que o que estava por trás dessa minha escalada ia muito além de uma realização pessoal individual. Então a gente encontrou caminhos, formas de alcançar todo o recurso financeiro e estar lá. Entendi. E vou te perguntar uma coisa, vou só falar. Você fala de recursos, de tudo, e aí eu sei que entra a família, né? Poxa, fundamental. Foi muito desafiador chegar ao recurso financeiro necessário para empreitar o Everest. E eu digo que a minha família contribuiu não somente nesse período pré-Everest, que foi de 12 meses e meio, de 2020 até 2021, mas muito antes disso. Eu digo que eu consegui vivenciar e vencer as dificuldades rumo ao Everest por causa de uma construção familiar. A minha família é formada por pais nordestinos, vindos de Pernambuco, vieram a São Paulo, Campinas, buscando uma vida melhor. Após é o nome da minha... Todo mundo conhece a minha mãe por Após. E justamente os meus pais buscavam, mesmo com muita dificuldade, muitos problemas, uma forma de viver a vida,
uma forma de superar qualquer desafio e de formar a família. Então a gente viveu ali no Jardim Capivari, periferia de Campinas, com muita dificuldade, iniciou ali com barraco, daqui a pouco a casa de alvenaria, mas isso para mim sempre foi representação de pessoas que vencem obstáculos, pessoas que, poxa, me inspiravam o tempo todo. Caraca. E eu vou te falar uma coisa, você fala em superação, em exemplo, né? No caso é um exemplo. Ter a família, e eu também, eu sou de família que veio do interior, meu pai, minha mãe com terceira série, chegou aqui, construiu casa. Hoje é inimaginável você dizer, pô, eu vou construir uma família, é muito difícil. E eles com toda essa perseverança, essa resiliência, essa garra, fizeram tudo e estamos nós hoje aqui, graças a Deus, para passar pelo menos um mínimo exemplo para quem vem depois. E pensando nisso, o que passa na sua mente em saber, um exemplo, que daqui 20 anos, 30 anos, está eternizado, Aretha Duarte foi a primeira negra latino-americana a estar lá no cume. O que passa na sua cabeça assim? É pesado isso, Marcelo. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É pesado no sentido de, quando eu decidi escalar o Everest, não era essa a busca que eu tinha. A busca que eu tinha era, poxa, eu tenho o direito de sonhar algo, de desejar algo, e eu quero estar lá e cumprir essa realização. E quando eu comecei a perceber que essa minha realização significava muito mais do que um ganho individual, um resultado individual, com certeza era um resultado coletivo, de gerar representatividade, gerar na cabeça das pessoas, poxa, vocês também podem sonhar, eu comecei a entender e ficar cada vez mais motivada a seguir em frente em busca desse propósito. Eu penso que daqui 20 anos, é fato, né? Ninguém vai poder questionar quem foi a primeira negra latino-americana chegando no topo do Everest. É fato, sou eu, não tem como ter outra pessoa a ocupar esse espaço. Mas, de fato, o meu maior desejo é que eu não seja a primeira e única. O meu maior desejo é que isso seja expandido, que a gente tenha cada vez mais pessoas latino-americanas realizando, cada vez mais pessoas periféricas realizando, mulheres, pretas. Esse é o meu desejo, esse que me motivou. Teve uma coisa que você falou que é muito impactante assim, para a minha vida e eu acredito para a vida das pessoas que vieram de onde a gente vem. Direito de sonhar. Eu tenho direito de sonhar sobre isso. Eu tenho direito de querer isso. E muitas pessoas não buscam, não vão atrás, não correm, não buscam meios porque elas, eu não tenho direito, eu acho que eu não mereço, não posso isso. Então, para nessa barreira, nessa primeira barreira, que não é a barreira maior no caso. Mas, Aretha, eu quero falar um pouco lá da vivência, porque tem muita coisa aqui, né? Que está na minha cabeça, que eu acompanhei toda a expedição pelo Instagram, só que chegou um momento que você não fez mais, não transmitiu mais nada, e aí a gente ficou aqui chupando o dedo. Mas me diz assim, o início da expedição, eu sei que o início da preparação foram 12 meses você fazendo toda aquela preparação, eu seguia tudo o que você estava fazendo, questão de alimentação, treino, enfim, o trabalho que você estava fazendo aqui, que daqui a pouco a gente vai falar dele, mas assim, quando soou o gongo e disse assim, agora nós vamos embarcar e agora começa a expedição. O que se passou na mente? Poxa, foi tanto esforço para poder iniciar essa empreitada, essa viagem, participar dessa expedição propriamente dita, foi tanto esforço, não somente meu, mas de toda minha família, de muitos amigos, de gente desconhecida. Eu perdi as contas, assim, de quantas pessoas contribuíram. Então foi muito esforço por muito tempo. A gente precisou ser muito resistente para seguir em frente e acreditar. E quando eu embarquei em São Paulo, rumo a Katmandu, que é onde a gente inicia a expedição, eu chorava. Chorava não de tristeza, de plena alegria, desfrutava, vivia assim intensamente o momento presente no sentido, deu certo, tanto esforço deu certo, estou realizando o meu desejo, estou realizando o meu sonho, estou realizando o propósito de tudo. Então era alegria total e assim, inexplicável. Eu chorava dentro do avião no sentido de literal mesmo e aproveitava, porque era período de pandemia, o voo estava quase que vazio. Tinha 3 poltronas pra mim, eu tava eu comigo mesma, eu e Deus, assim, conversando, sabe? Que lindo, foi delicioso. Cara, e aí, chega em Katmandu, e aí fica quanto tempo lá? Ou dali já tem um roteiro
Qual é o roteiro, assim? Se não fosse a pandemia, nós poderíamos no dia seguinte voar. Porque eu vi você andando na bicicletinha, É. você foi pedalar no lugar do cara que tem que pedalar pra te levar. É isso aí, lá tem um tuk-tuk, que é uma bicicleta de 3 rodas, né? É. E tem uma casinha atrás dela que a gente pode percorrer com 2 pessoas sobre essa bicicleta. Certo. Tava me divertindo. Mas na realidade, se não tivesse o quesito pandemia, nós poderíamos chegar no dia X, no dia seguinte ir para Lucla, iniciar a ascensão. Por conta da pandemia, nós tivemos que ficar 7 dias lá, cumprindo a quarentena. Tivemos que fazer um outro teste de PCR, teste de anti-Covid, para verificar que estava negativo, e para depois iniciar a ascensão. Então foram 7 dias na cidade, depois nós vamos para Lucla, e de Lucla nós iniciamos a subida. A gente tem 10 dias até chegar ao campo base, 10 dias de caminhada. O campo base está a 5.300 metros de altitude. Aí é dali, nós ficamos mais 45 dias. Cara, Entre subir, descer e subir. Mas assim, aí sai de Katmandu, aí vai direto ao campo base ou não? Aí qual é o primeiro passo? A gente tem que chegar em Lucla, que é o primeiro vilarejo, e vamos caminhando dia após dia. Eu vi aquelas passagenzinhas assim que você... Tinha pontes, tinha vilarejos. A gente vai passando em vilarejos, né? Os vilarejos são lugares que ainda tem pessoas morando, e elas nos recebem para dar alimentação, para ter lugar para pernoitar. Foram 10 dias até o campo base, 10 dias de caminhada até o campo base. Aí no campo base a gente passa mais tempo, que é o lugar que a gente realmente faz a nossa real base para fazer as ascensões de aclimatação, ascensão, subida até o cume e voltar em definitivo. Entendi. Como é a receptividade desse povo que mora onde passam pessoas que... Porque assim, a energia que vocês estão indo para lá é diferente. Tipo, por mais que tenham pessoas dentro da expedição, como a gente já conversou ali atrás, tem vários tipos de pessoas, mas qual é a receptividade desse povo que mora por ali e sabe que as pessoas que estão passando ali estão indo em busca de um sonho de 8.000 e tralalá de metros? E como que eles recebem essas pessoas? Como eles receberam vocês? É bem interessante a nossa relação com o povo local, porque o povo local tem uma leitura diferente da montanha. Enquanto a gente está buscando, sei lá, no meu caso, estava buscando o propósito de fomentar a realização de sonhos, tem pessoas que estavam buscando ali, poxa, uma autossuperação, tem gente que estava buscando como pano de fundo, poxa, agora eu vou começar a dar palestras e formar formas de pensamento aí diante da minha realização, mas o povo local basicamente tem na montanha uma relação espiritual. Eles analisam que a passagem pela montanha significa, poxa, conexão com algo superior, com algo divino. Mas ainda assim, eles nos recebem muito bem, porque eles realmente respeitam, sabe que as pessoas uns com os outros tem uma conexão divina também. Essa coisa do respeito é fundamental para eles. Então, por mais que eles não nos conheçam, por mais que eles não tenham o mesmo objetivo que a gente em relação à montanha, eles gostam de servir, gostam de respeitar todo mundo que passa por ali. Eles têm essa mística de que a montanha é algo espiritual para eles, é um lance assim. É divino, na verdade a ascensão de montanha para eles tem a ver com, poxa, será que eu posso subir, será que eu não posso? Será que eu não estou desrespeitando a natureza, será que eu não estou respeitando alguns deuses? Então a relação de subida para eles na montanha é realmente, quando eles sobem é porque tem uma questão financeira e de provisão para a família. Não é porque, poxa, espiritualmente eles teriam o direito de subir. Eles às vezes até têm esse impasse. Eu acredito numa coisa e acabo tendo que fazer outra para garantir recursos para minha família, por exemplo. Entendi. Vamos conversar sobre a aclimatação. Quando vocês chegam no campo base, né, a parada oficial, assim, vamos dizer, que é onde vocês realmente ficam, é onde vocês vão ter o relacionamento com as outras pessoas, enfim. E aí, explica melhor a aclimatação, como que funciona. Então, para começar, o campo base é o seguinte, é como se fosse o nosso bairro a partir da... É o Capivari. É o Capivari na expedição. Então, ali a gente vai ter a nossa barraca dormitório, a gente vai ter a barraca cozinha, a barraca refeitória, a barraca de comunicação, a barraca banheiro. Então, é a nossa casa ali, a nossa vila. O campo base significa o lugar que a gente vai ficar mais tempo. Mas, para a gente aclimatar, se adaptar à altitude, o ar lá é rarefeito, a gente precisa expor o nosso corpo a altitudes maiores para a gente conseguir sobreviver naquela altitude maior. Então, às vezes, a gente subia ao campo 1, expunha o nosso corpo ao campo 1, então 6.000 metros de altitude, e voltava ao campo base. Em algum momento, nós vamos ao campo 2, está 6.400 metros, ficamos lá algumas noites e volta ao campo base. E em algum momento, a gente vai ao campo 3, 7.500 metros de altitude, para o nosso corpo se acostumar àquele ambiente e voltar. O se acostumar não significa que eu vou conseguir
correr naquele ambiente. Fazer de tudo. Significa que eu vou conseguir sobreviver ali por algum período, algumas horas, 2, 3, 4 dias aproximadamente. Tanto que depois do campo 3, a gente não faz mais ciclo de aclimatação. O último acampamento do Everest é o campo 4, está a 8.000 metros de altitude. Quando a gente vai do campo 3 para o campo 4, nós já vamos com suplementação de oxigênio, com um cilindro na nossa mochila. A aclimatação nada mais é do que sobe, volta, faz com que o corpo acostume pelo menos um pouco daquela situação, daquele ar rarefeito, de tudo aquilo que envolve ali, e aí volta, campo base 1, campo base 3, ou é campo 1, campo base 2, campo 1, aí 3, 2, 4, 3, é isso, né? A gente, até do campo 2 para a base, a gente consegue voltar direto. Do campo 3, no caso, a gente teve que ir ao campo 3, a gente voltou para o 2, pernoitou no 2 para depois descer direto ao campo base. E a aclimatação é fundamental para a gente conseguir ficar naquele ambiente. Se a gente começar a ter sintomas, sei lá, dor de cabeça, náusea, falta de dificuldade respiratória, dificuldade para comer, saturação baixa demais, ou seja, acontece um monte de sintomas que pode levar a gente à morte. Por isso o ciclo de aclimatação é super importante para a gente conseguir escalar a montanha, não com altíssima velocidade, porque não é possível, mas justamente conseguir ficar naquele ambiente com vida, né? É isso. Eu sei que tiveram inúmeros momentos de dificuldade, mas você contou um ali que eu queria que você dissesse, que foi a primeira aclimatação que você teve aquele problema, e aí conta do problema e como você se sentiu com aquele problema. Fala sobre ele. É uma expedição muito longa, sabe? Então o número de problemas são quase que infinito. Praticamente todo dia tinha alguma coisa para vencer. No meu primeiro ciclo de aclimatação, que foi subir do campo base ao campo 1, 6.000 metros, eu já cheguei lá em cima com dificuldade de respirar. Eu estava tossindo demais, a secreção já estava começando a sair com um pouquinho de sangue, machucando a área pulmonar. Então ali eu cheguei com a saturação baixíssima. Para que hoje, com o assunto Covid, todo mundo já sabe que quando a gente coloca o oxímetro, poxa, se tiver 95 já tá ruim. Sabe quanto que o meu tava? 70. Então imagina a minha dificuldade respiratória naquele ambiente. Então risco de vida mesmo. Sim. Ali eu comecei a tomar antibiótico, comecei a tomar xarope e fiz suplementação de oxigênio. Eu coloquei o cilindro de oxigênio para conseguir passar uma noite lá e no dia seguinte descer ao campo base. E geralmente quando tem esse tipo de problema, princípio de edema pulmonar, a pessoa tem que cancelar a expedição, tem que descer muito mais de altitude para conseguir se recuperar. E graças a Deus eu consegui me recuperar no campo base e para seguir em frente nessa expedição. Então, na minha concepção, essa é uma história de superação violenta, porque onde se imagina que todo mundo, a maioria das pessoas voltaram por conta, é um edema, aqui a gente está falando de 95, já estão entubando, 94 as pessoas já são entubadas praticamente e ficam assistidas, né? Eu não sou médico, eu estou falando o que eu ouço, viu? Então, 94, 95 é totalmente fora do comum. Agora imagina 70. E aí, e esses dias, o que passou na cabeça? Poxa, 12 meses de preparação, 12 meses de luta, e aí? Você sabe que algumas pessoas até na montanha mesmo perguntaram: Aretas, você está preocupada do que é que você vai ter que responder para patrocinador, para empresas? Está pesando para você? Eu definitivamente respondi o seguinte: pesa, mas o que me importa não é isso. O que me importa é realmente estar desfrutando. E eu respeitava cada situação. Se eu tivesse que descer, por conta de uma decisão médica, por conta de uma decisão dos guias, eu desceria para cima. Eu sou muito obediente, porque por mais que eu tivesse muito interesse em chegar lá em cima, eu estava focadíssima nisso, eu me preparei para isso. Se eu tivesse que descer, eu aceitaria. Aceitar a circunstância. Não no sentido de que, poxa, isso já estava fora do meu controle. O que estava no meu controle eu já tinha feito. O que estava no meu controle era descansar. O que estava no meu controle era acreditar. Mas se com tudo isso ainda eu tivesse que voltar, eu simplesmente aceitaria. Não que eu voltaria sorrindo, feliz, não é isso. Mas eu respeitaria. Você falou de preparação. E o que foi mais impactante assim na sua preparação? A física ou a mental? A mental é uma consequência, na realidade. Eu digo até que a gente precisa treinar na tempestade para estar bem quando a chuvinha chegar. Então você treina realmente com a máxima dificuldade, com a máxima intensidade, para justamente conseguir desfrutar e ter um desempenho bom na montanha. Mas a questão emocional,
por mais que você treine, muitas vezes você se descobre lá que o teu limite é outro, que você precisa, que você é vulnerável, que você é ser humano e que, poxa, você precisa acreditar em algo muito superior ou você precisa acreditar em si mesmo e respeitar todas as coisas ali. Não é elementar, ter uma preparação mental não é fácil, mas é exercitável e você precisa todo dia entender que você pode crescer pouco a pouco, dia a dia. O seu produto interno bruto tá variando quanto? É muito legal isso, né? O produto interno bruto que o Marcelo fala é justamente aquilo que eu acredito que todo mundo tem, que muitas vezes algumas pessoas não conseguem descobrir porque falta uma crença pessoal de que, poxa, eu tenho mesmo esse produto interno bruto. Algumas pessoas não têm recursos para lapidar esse produto interno bruto. O produto interno bruto que eu estou falando é o potencial de realização. Algumas pessoas ainda não sabem que elas têm, não acreditam que elas têm, não acreditam que, poxa, ela pode sonhar, poxa, ela pode realizar, todo mundo pode, por mais difícil que pareça, por mais que a circunstância demonstre que, poxa, não é pra você, é pra mim sim. Quem falou que escalar Everest é só pra milionário, trilionário? É pra mim sim, periférica, mulher preta, é pra mim sim. E quando eu acreditei nisso, eu fui em frente e realizei. Tem uma frase que você fala muito, eu vou repetir o que você vai falar, que é a frase que eu nunca imaginei que seria impossível. Eu jamais imaginei que era impossível pra mim. Eu acho que, volto a dizer, né, a minha família me ensinou a acreditar em todas as coisas. E, inclusive, escalar o Everest. Por mais que eu não via ninguém próximo tendo escalado o Everest, no sentido de, poxa, as pessoas semelhantes a mim não tiveram essa oportunidade. Mas eu posso sim. Eu acredito sim. Eu vou em frente sim. Por mais que quando eu decidi escalar o Everest, eu estava muito distante da minha realidade financeira, muito distante, eu acreditava que era possível para mim. E deu certo. Explica para as pessoas o que é o PIB, seu PIB. O PIB, então, pessoal, é poder interno bruto, é um poder que está dentro de você. Descubra que poder é esse. Lá, busque recursos para lapidar e realize. Produto interno bruto, não, poder interno bruto, meu poder. É um poder interno que todos nós temos. Todos nós temos. Então, quando você fala, eu me esqueci da frase agora, mas eu nunca acreditei que seria impossível. Exatamente isso. Eu nunca acreditei que seria impossível. Exato, exatamente. Eu sempre acreditei que era possível para mim. Eu tinha essa descoberta do poder interno bruto dentro de mim, que eu tinha potencial de realização. Não me interessava se eu ia realizar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu me interessava que eu ia realizar. Que tudo que estava ao meu alcance, eu ia fazer. Você já era Everest, só não estava lá. Exatamente. E deixa eu te falar, as pessoas veem, a Areta foi lá no Luciano Huck, a Areta foi não sei onde, e aí daí que saiu o dinheiro e tal. Mas eu sou lá do bairro, eu sei o que você fez, o que toda a sua família fez. Eu vi o esforço da sua mãe, o esforço dos seus irmãos, o esforço da sua avó, o esforço do seu sobrinho, de todo mundo, da família inteira. E foi com o reciclável. E aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa situação, do reciclável para atingir o objetivo e o reciclável, como ele é visto hoje lá na nossa sociedade. Fala um pouco sobre esse. É muito importante eu falar quanto que é necessário enquanto investimento para a escalada, né? Algumas pessoas podem não saber, não ter ideia. O valor necessário para escalar Everest era de aproximadamente $67 mil. Isso em real, na ocasião, era $400 mil. É o valor de $500 mil, praticamente $500 mil. É muito dinheiro, é valor de muitas casas boas por aí. No entanto, eu desejava estar lá, eu entendia que geraria transformação social e eu segui em frente. Só que quando eu escolhi escalar o Everest, eu tinha R$0 para esse objetivo. Então eu decidi fazer alguma coisa muito simples, que era voltar a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância em algum momento, na minha adolescência. Você foi comprar a boneca e você fez... Fiz dinheiro com isso, que era reciclagem de materiais. Então eu acionei o meu irmão Estênio, meu irmão do meio, eu acionei minha mãe como primeiras pessoas a saberem disso, e falei, vamos voltar a juntar material reciclável porque eu vou escalar o Everest. Pois. A minha mãe de bate-pronto falou, você vai dar certo, eu vou te ajudar. O Estênio já era mais racional, ele falou, Areta, é muito dinheiro para conseguir através de reciclável, porque justamente o retorno financeiro desse tipo de trabalho é baixo. No entanto, eu falei, Estênio... É um grande serviço para uma pequena remuneração. Exatamente. E aí o Estênio falou, eu falei, Estênio, você precisa apenas acreditar tanto quanto eu, e vamos em frente. É o passo que nós temos à nossa disposição.
Eu não consigo imaginar o que eu vou fazer além disso. Eu só tenho isso disponível nesse momento. E aí ele foi, poxa, de bate-pronto também, na sequência ele se tornou assim meu braço direito. Eu tava de um lado pegando reciclável, ele tava de outro, e a gente trabalhou muito fortemente. Então a gente entendeu também que por trás disso não era somente a minha realização, estava transformando a minha família o trabalho com a reciclagem. Estava transformando o meu entorno, porque justamente reciclagem de materiais garante pra gente futuro. Eu não consigo pensar em futuro sem que haja futuro sustentável. A sustentabilidade precisa estar em todas as casas, em todas as empresas, porque daqui a pouco não existe mais onde vivermos. Daqui a pouco não tem onde nossos filhos, nossos netos estar. Então, o nosso trabalho estava buscando remuneração para a Everest, mas estava gerando também um resultado para a sociedade. Para transformação. Para a transformação ambiental, para a transformação da sociedade. Infelizmente, a gente lá na periferia tem foco em outras coisas. A gente tem que trabalhar, tem que se sustentar. A sustentabilidade lá pra gente é se sustentar, viver. Mas a gente precisa entender que trabalhar com reciclagem, de repente, garante essa sobrevivência, essa vivência, mais experiências, gera remuneração, gera renda. Portanto, há uma luta, um motivo para eu seguir em frente com esse trabalho era para gerar uma nova consciência para o pessoal da periferia. Em algum momento, a Rua Jambeiro, né, a rua onde eu moro, eu proporcionei para a Rua Jambeiro, eu propus, na verdade, fiz o seguinte convite: vamos juntar durante a semana o material reciclável, no final de semana o material reciclável da Rua Jambeiro vai ser revertido em mudas para a rua. Se você passar na minha rua hoje, você vai ver algumas frentes de casa com flores, porque justamente algumas pessoas aceitaram essas mudas e a gente está deixando a nossa rua mais colorida, mais verde, digamos assim. Então a gente tem que entender que reciclar de materiais gera preservação do meio ambiente, mas também gera renda. E é isso que eu gostaria que crescesse. É o que a gente estava comentando antes ali, que em algumas cidades do interior, por exemplo, que meus pais moram lá, então tem cooperativas que geram esse tipo de serviço, que geram esse tipo de trabalho. E, óbvio, hoje nós temos uma sociedade que aponta, mas não fabrica soluções. Essa é a grande realidade. E não temos aqui esse tipo de organização, vamos dizer, que a pessoa ela já tem o norte, ela já tem onde retirar. Óbvio que retirar é da sociedade, porém ela tem um direcionamento para aquilo ali, e aquilo ali é uma cadeia de trabalho realmente, e coisa que nós teoricamente não temos aqui. Primeiro, pela desvalorização do serviço, e segundo, o apontar lá, pega lixo. E esse é o pensamento. Mas você falou uma coisa que toca muito no que eu imagino. Era o que eu tinha no momento. Sim. Era a arma que eu tinha para poder vencer o obstáculo. Eu tinha o reciclável. Exato. E essa foi a primeira arma que eu usei para chegar no objetivo que eu tinha, que era escalar o Everest. Mas eu tinha essa arma. Para mim é muito simples pensar assim, no sentido de que eu não posso começar a olhar a grama do vizinho, o jeito que o outro trabalha, a especialização. Como que os outros estão indo na expedição, por exemplo. Eu preciso verificar realmente o que está disponível para eu fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque tem gente que fica contando com o outro. O desejo é teu, o sonho é teu, o propósito é teu. Tem que começar por você. O outro pode até contribuir. Nossa. Pode colaborar, mas tem que começar aqui. E era justamente o que estava muito claro para mim. Eu sei trabalhar com reciclagem, isso está disponível, é isso que eu vou fazer. Independente do que a sociedade pense em relação à reciclagem, pode desvalorizar, pode discriminar, e é realmente mal visto. É mal visto mesmo, mas eu não estava nem aí. Eu estava entendendo que era um trabalho digno, honesto, e que, poxa, eu poderia seguir em frente e realmente alcançar a minha realização e ainda a realização coletiva. É tudo isso, mas eu vou mais além. É exemplo. É exemplo. É tipo assim, é um exemplo que você deixa aqui. Não é vergonha para ninguém você chegar e dizer assim, não, eu sou faxineiro, eu trabalho com isso. Teve um dia aí que eu fiz um vídeo que deu bastante repercussão, porque eu estava fazendo alguns trabalhos e eu peguei uma piscina para limpar. E aí, ao invés de eu contratar uma pessoa, eu fui eu mesmo. Me lasquei todinho, porque eu não sei mexer com isso. Ficou impermeabilizante na minha perna, foi um terrível. Só que eu fui lá e executei o serviço, executei o trabalho ao invés de passar para alguém. Porque eu pensei, cara, será que como assim? Eu não posso fazer isso? E vem de encontro a isso. Às vezes as pessoas se limitam
se bloqueiam e dizem assim, não, eu não vou porque vão pensar isso. Eu não vou, essa é minha arma, mas eu não vou atirar com ela porque, o que as pessoas vão dizer? Eu catando lixo, imagina eu catando lixo. E aí esse é o exemplo que você deixa aqui, para qualquer coisa que você vai fazer, o exemplo que você tem que deixar é do que você executou, não do que você teve barreira para executar porque um ou outro ia pensar. A realização tá aí, pô. O sonho tá aí para todo mundo. É só você partir para cima. Bom, a gente falou de família, falamos de propósito, mas tem uma coisa que eu não tinha, mas aí depois que essa pessoa me falou, eu fiquei com algumas delas, que é superstição. Eu até comentei com ele, pô, cara, tem alguns dias que eu tô andando de carro assim, aí me passa um pensamento ruim na cabeça, sabe? Depois que eu conheci a Isabela, ela fala de oração, muito de oração. Mas quando eu vejo, eu dou três coisas no painel do carro, né? Aí ele falou pra mim, mas isso te deixa bem? Eu falei, deixa. Eu falei, então continua, cara, você tá te fazendo bem. Mas teve alguma superstição que você teve, por exemplo, para subir, ou no momento, ou na ida, ou quando você estava se preparando? Teve alguma coisa nesse sentido? É interessante que você fala do batidinha na porta, né? É uma demonstração que você acredita em algo superior, eu acho. Quando Sim. você faz a batidinha, poxa, olha, eu acredito em você, então me protege. Mas eu basicamente acredito muito em oração. Eu falo muito de meditação, e meditação para mim é também oração. Oração significa para mim a minha conexão, a minha conversa com Deus. Eu faço isso o tempo todo. O tempo todo. Estou dirigindo, eu estou conversando com Ele. Eu estou escalando, eu estou conversando com Ele. E não é a conversa com Ele para pedir, me dá isso, daquilo. Não. Muito obrigada pelo nascer do sol. Muito obrigada por mais um dia despertar. Muito obrigada por me dar energia. Muito obrigada por me dar saúde, para eu conseguir carregar mais 500 quilos de 500 quilos de reciclável hoje. Muito obrigada por dar mais um dia de trabalho. Muito obrigada pela minha família, pela proteção. Muito obrigada. E essa conexão constante, eu acho que é empoderador. Eu acho que quem é desenvolvido espiritualmente está muito mais à frente do que outras pessoas. Eu também acredito nisso. E eu tenho, eu posso chamar de superstição, enfim, mas é a minha conversa diária com Deus. Eu ia falar sobre isso, porque assim, eu fui várias vezes à igreja e várias religiões por onde eu passei, mas teve um tempo atrás que eu fiz uma imersão e eu senti Deus lá, nessa imersão. Mas foi muito forte, assim, coisa que eu não tinha, não havia sentido, e foi algo assim que, sabe quando mexe com a gente? E aí eu ia te perguntar, mas você já me respondeu, assim, teve algum espaço ou algum momento que você realmente, naquela hora ali, você falou, caralho, agora eu senti Deus aqui, velho. Teve algum momento que você falou, cara, agora eu senti. Pra mim, na realidade, Marcelo, eu sinto Deus o tempo todo. Você acabou de dizer. Definitivamente, eu sinto o tempo todo. Eu realmente acredito que está permitido eu estar aqui conversando com você por conta de uma permissão dele. Foi permitido eu escalar o Everest, com certeza por uma permissão dele. Vamos voltar, né? Eu decidi escalar o Everest em março de 2020. Eu escalei o Everest. Começo da pandemia. Começo da pandemia, no momento que as circunstâncias eram muito adversas. Globo, fantasma, só morrendo gente. Escalar o Everest diante de uma circunstância que eu tinha R$0 na conta, diante de uma pandemia, e escalar essa montanha que é extremamente desafiadora. É difícil, pessoal. Nós temos 30 brasileiros que chegaram a essa montanha. 30 brasileiros que chegaram ao topo desse monte. Eu tô com um. Então não é lá na minha rua, lá perto. E essa realização não foi porque eu sou especial. Eu não sou especial, nem melhor do que ninguém, Todos nem pior nós também. somos especiais. Na realidade, eu entendo que, poxa, a força que eu tive para realizar isso, com certeza não foi minha natural. Para mim foi sobrenatural. Nossa. Para mim foi sobrenatural, é o que eu acredito. E aí, se é sobrenatural, só pode vir dele. Só pode vir dele. E tem gente que não acredita, viu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Areta, é assim, falamos da preparação e tudo, só que aí você nós passamos pelo lance da reciclagem e aí nós não chegamos no número que você arrecadou de reciclável. Você lembra de quantas toneladas? Eu lembro sim, porque a gente acabava fazendo anotações, sabe? Pra saber quanto mais precisa trabalhar hoje pra alcançar. E aí tinha uma meta. Eu preciso juntar 100 quilos, eu preciso juntar... É isso? A gente alcançou 500 quilos de reciclável por dia, trabalhando de domingo a domingo. 500 quilos por dia. Ao final de 12 meses e 15 dias, foram 130 toneladas. É
bastante. Isso, na verdade, não resultou no valor total para a expedição, tá? Porque realmente não dava 400 mil, deu 110 mil reais. O restante foi 35% do valor da expedição, então. O restante a gente conseguiu através de bazar de roupas, de móveis. Eu lembro que você fez bazar, bastante leilão. bazar. E domingo agora teve outro bazar do R$1. Teve bazar do Real lá no Guarapari. Foi bem legal, foi bem legal. Eu vi. E aí, 30%. 35% foi da reciclagem. 35%. Exatamente. Em 12 meses, você... 12 meses e meio, você... A quantia foi 130 toneladas, 110 mil reais. 110 mil reais. De reciclagem. Você, sua mãe, seus irmãos. E muito mais. Era muita gente. Você sabe que a gente tinha que montar uma logística muito louca, assim, todos os dias. Eu ia para um lado com um carro, meu irmão para o outro. A sua mãe, eu ouvi sua mãe dizendo isso. Ia em empresas, ia em casas, ia em condomínios. E a gente voltava com a caçamba do carro lotada. Então, teve dia que a gente fez 3 viagens. E teve dia que nós fizemos 8 viagens com a caçamba lotada. E era a distribuição desses recicláveis. Hoje, você ainda... Eu vi lá nos seus stories que você vai ainda nesses lugares. Aí eu vi a caminhonete carregada, porque eu acho que era o Stênio que estava levando. Uhum. Você continua fazendo? Eu tô com mais dificuldade hoje de fazer, porque tem muitos compromissos pós-Everest, mas as pessoas ainda me chamam para buscar, e quando me chamam eu vou e busco, ou o Stênio busca. A gente continua trabalhando com a reciclagem, não tem problema nenhum com isso. E faz. E faz. Deixa eu te falar, hoje a gente vive numa era que tem muitos medos. A pessoa tem medo de arriscar de uma coisa, a pessoa tem medo de empreender em algo, a pessoa às vezes tem medo de falar em público, às vezes tem medo de se posicionar, enfim. Quais foram os medos que você teve nesse trajeto todo, desde os 12 meses e tal de preparação, e aí os 45 dias que você ficou lá, sobe, não sobe, desce, sobe, quais foram os medos? Eu costumo dizer que eu tenho medo todo o tempo. Todo o tempo eu tenho medo. Medo de, poxa, não vai dar certo, medo de correr risco de vida, medo de alguma coisa acontecer. Mas eu nunca deixo o medo me bloquear. Eu sempre tento superar, eu sempre realmente vou em frente com medo mesmo. Porque, na verdade, o medo para mim não é limitante. Agora, tem alguns receios, alguns medos que são muito mais desafiadores, muito mais difíceis de serem superados. Por exemplo, o meu dia de ataque ao cume. Ataque ao cume significa sair do campo 4, último acampamento do Everest, ir para o topo da montanha e retornar. Esse dia foi o maior medo. Eu tive muito medo porque me parecia que eu não estava mais sob o meu controle essa realização. Eu dependia muito do meu Sherpa, do meu guia. Mas não vamos falar dele agora. Não vamos falar dele agora. Mas foi o dia que eu tive mais medo, com certeza. Me parecia que eu não ia realizar. A gente pode falar daquilo que você viu, das 5, né? Não pode. Podemos falar sim. Escalar o Everest significa que, poxa, em algum momento você pode encontrar corpos. Porque é iminente ali o risco de vida mesmo, é evidente. E eu encontrei 5 ao longo da ascensão. 3 deles já embalados, sendo removidos, resgatados, os corpos sendo resgatados. E nessa hora, o que passa na cabeça? Poxa, imediatamente eu penso, poderia ser eu, poderia ser algum conhecido. É um ser humano ali. É uma pessoa ali. É muito triste ver isso. A gente também, na sequência, eu fiquei pensando, nossa, qual era a história dessa pessoa? O que tinha por trás? Quem são os parentes? Qual é o sonho dele? Quem são os familiares? Quem é que estava torcendo por ele? Mas a gente tem também que ter uma ressignificação diante disso. A gente não pode achar automática. Que automática. Porque eu tô caminhando, de repente eu vejo, daqui a pouco eu tenho que seguir em frente. Não dá tempo de parar, sentar, não dá tempo. E também tem que entender que não dá pra gente fazer mais nada por aquela pessoa. Não dá. Já foi. Então eu encontrei 5 corpos, 2 deles já não estavam cobertos, 2 deles não estavam sentados, parecia que não estavam assistindo TV, olhando para o horizonte. Você tá brincando. O outro deitado, ambos congelados. Então, não é fácil ver. Falando em congelado, você congelou um dedo, né? Eu congelei o dedo no dia de atacar o cume, eu congelei o dedo e hoje no anelar. Tá normal, ele? 15 dias depois, na cidade, já tinha recuperado. Ele congelou, ele ficou com uma bolha, parecia uma bolha uma bolha de água, mas durinha. E a gente perde a sensibilidade naquele lugar, mas depois recuperou. Deixa eu te falar, muitas pessoas vão querer saber disso e tal, porque é a primeira coisa que vem na mente, né? E o frio? Porque as pessoas vão perguntar,
Você viu que na hora que você entrou aqui, a gente já é a primeira coisa que vem à mente. Cara, e o frio? É. Como é o frio? Você realmente sentiu o frio ou a adrenalina, a parada de você estar ali, cara, pô, vou ataque e tal. Aceite. Você convive com frio a maior parte do tempo. Na verdade, do campo base em diante, você sente frio o tempo todo. O que acontece é que você precisa estar com equipamentos maximamente, assim, que te abrigue, com tecnologia que te proteja, garanta a sua sobrevida, sabe? Mas que você sente frio o tempo todo, você sente. Com isso, você sente dificuldade para dormir, dificuldade para caminhar. À medida que você vai aumentando de altitude, o frio vai ficando ainda mais intenso. Nossa. No dia de Atacama, eu cheguei a menos 20 graus Celsius. Com a sensação térmica de menos 30. E os ventos lá, eu ouvi você O falando. vento cortante, batendo no teu rosto. Você tem até queimadura por conta do vento. Eu vi, o seu na pele. rosto tava... Pareceu um blush, né? Onde estava exposto. Estava maquiada. Porque eu usava viseiro e usava a máscara de oxigênio. A parte que fica exposta fica queimada do vento. Caraca, velho. Hoje, assim, no mundo corporativo e também empreendedorismo e tudo, as pessoas falam assim, pô, você precisa de desconforto. Eles sabem o que é desconforto? Acho que não. Você realmente sabe o que é desconforto. O desconforto é dormir em barraca, é dormir em altitude onde você tem dificuldade para respirar. É frio, é você não ter o colinho da mãe te esperando, é você não ter a comidinha da tua casa. Você não tem... É conforto total todo o tempo. Mas você escolheu estar lá e você convive com aquilo, tolera aquilo. Eu decidi que eu vou alcançar um objetivo. Eu tenho ele claro, definido na minha cabeça, e aí eu vou sim ter desconforto. Eu vou ter dor nesse meio, mas o objetivo, alcançar o que eu quero, é que está em jogo. Exato. É engano pensar que você tem um objetivo a ser alcançado com facilidade. Não existe isso na história. Qualquer objetivo que foi estabelecido, você alcançará diante de adversidades. É como a vida. Quem é que pensa que a vida é rosa está enganado. Tem espinhos o tempo todo, mas você convive com aquilo, você tolera aquilo. Quando eu falo que eu acredito em Deus, é justamente Ele preparou a gente, capacitou a gente para superar isso, para conviver com isso. É com espinho mesmo que você vai em frente. E é com espinho. Todo o tempo. Não adianta você achar que não terá espinho. É engano, é engano. E em algum momento, por exemplo, lá, dentro da expedição, eu sei que você já falou, mas eu quero tocar nesse assunto, porque aqui é ferida, o bagulho é uma webcast, não é um podcast, vai virar uma websérie isso aqui. A origem. Nós somos da periferia. Nós nascemos na periferia. Nós temos o pouco acesso, que é a periferia. Em algum momento, dentro da expedição, a sua origem, a sua cor, a sua condição, teve aquele lance ridículo que hoje ainda a gente convive? Eu acho que a nossa vida na montanha é reflexo da sociedade em que vivemos. Reflexo total. E lá, infelizmente, tinha pessoas que estavam incomodadas comigo, com a minha participação. Pessoas não, né? Eu diria que uma em especial. E a maioria, na realidade, o lado positivo é que a maioria dos envolvidos, poxa, estava torcendo por mim, estava conectado a mim, estava realmente entendendo o meu propósito ali. E a gente se formou realmente uma grande família, um grande time aí rumo à ascensão. Então, ainda bem que ali essas pessoas preconceituosas que buscam um poder ou estar à frente de outros, uma competição que, na minha opinião, não precisa ter, não é necessário. Não existe competição. Não existe. Estão todos por um só objetivo. Quer dizer, um objetivo que eu digo de escalada. Sim, lógico, sim, dentro sim. da mente dele tem vários. Exato. Igual você falou antes. Mas a gente pode trabalhar em conjunto, a gente pode trabalhar com um time. Exato. Não precisa pisar em ninguém, enfim, não precisa. O que uma pessoa estava enxergando era algo muito diferente dos meus valores, sabe? E qual a lição que você deixa para a pessoa que hoje ela é limitada por conta desse tipo de acontecimento? Eu sei que nós temos que realmente externar tudo isso, porque senão não teremos vitória em cima disso. Se hoje nós não puder, se não tivermos voz contra isso, pô, até quando? Né? Tem um post do Thiaguinho que eu sempre acompanho que ele diz, até quando? Até quando nós vamos viver isso? Então aí, qual foi sua maneira de lidar com esse tipo de situação? Olha, foi muito difícil lidar com a situação porque, poxa, é um ambiente que eu estava confinada, eu não tinha possibilidade de, olha, eu vou sair desse problema, eu vou me afastar, não tinha essa opção, voltar para cá, não existe.
Então eu tentei realmente me conectar a Deus novamente, orei bastante, me dá paciência, meu Deus, me dá... Pra meter a mão. me dá a possibilidade de entender o porquê que essa pessoa é assim, eu tenho que tentar desenvolver empatia, porque as pessoas chegam a um resultado, um jeito de ser, porque ela viveu alguma coisa também. Exato. Tem alguma coisa por trás daquilo. Mas Ela verdadeiramente... não nasceu assim. Não nasceu assim, ela desenvolveu. Mas verdadeiramente eu tentava enxergar o que estava por trás daquilo e não agredir tanto quanto ela estava me agredindo. E respeitar. E no final das contas, em algum momento, isso não me incomodava mais, não me chateava mais, e ela ficou com o problema dela e eu no meu canto. E você sem problema nenhum. Exatamente, porque eu tinha algo muito maior para ser vivido ali. Eu tinha o meu objetivo a ser alcançado e as pessoas não podem e não vão me tirar do meu objetivo. Caraca. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou ali que você aproveitou, né? Todos os momentos. E as partes que eu acompanhei assim, eu vi você desfrutando. E eu lembro, tipo, de um vídeo, eu não sei se era vídeo ou se era story, de quando você já estava descendo, aí você estava deitado assim, tipo um vale assim, de grama, vocês estavam esperando o helicóptero, eu acho. E tipo, mano, dava pra ver que você tava feliz mesmo, sabe? Tipo, toma, eu fui lá nessa porra aí desse cume aí, e agora e nessa hora, tipo, deu pra exemplificar mesmo que você tava curtindo o momento ali, cara. O helicóptero desceu e tal, e aí dentro do helicóptero você veio, tipo, fazendo stories e falando com as pessoas, enfim. Cara, e fala sobre isso, de curtir tudo que você fez lá. Curtir essa dificuldade, curtir a adversidade, curtir o problema, manja. Você curtiu o problema. Vambora. Porque o problema, para mim, por exemplo, é um momento, é uma oportunidade de tirar aprendizados. E verdadeiramente, quando a gente acredita em Deus, a gente acredita que tudo aquilo ali é permitido por Ele, como é que eu vou reclamar daquilo ali? Não dá para reclamar. Então eu vivia o momento presente, inclusive com as adversidades, porque algum plano maior existia por trás daquilo. Era esse o significado que eu dava. Então, o meu jeito de ser, eu gosto de ser intensa em tudo que eu faço, eu gosto de desfrutar tudo que eu... Não estou dizendo que eu sou 100%, porque, volto a dizer, eu sou ser humano, a gente é vulnerável, a gente pode errar um momento ou outro, mas eu gosto de avaliar e agradecer. Amanheci, que lindo. Tive que acordar mais cedo, tudo bem. Tive que estender o meu dia até mais tarde, sem poder dormir mais cedo, tá tudo bem. Então, é agradecer. É um princípio de gratidão, assim, por tudo. Muito. E eu vou te ser sincero, porque assim, em vários momentos, tipo assim, às vezes eu tava trabalhando, às vezes eu tava tocando, às vezes eu tava em casa, e aí eu acompanhava, e na hora que eu via algo, tipo no seu stories, por exemplo, me passava um filme na cabeça, sabe? De tudo que é minha vida, do que eu presenciei a sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e eu falava, caraca, velho, como o propósito mexe com as pessoas e como um objetivo claro, definido, porque dava pra ver em você de tipo assim, cara, ela nasceu pra essa parada aí, velho. E você se vê assim, eu nasci pra isso. É muito interessante isso que você falou, porque quando a gente reconhece o que é que a gente faz bem, o que é que nos move, é empoderador. Eu posso dizer que, poxa, tinha uma coisa há muito tempo atrás que eu queria. Quando eu escolhi educação física, enquanto ensino superior, eu escolhi porque eu achava que isso seria um grande recurso, um grande instrumento de transformação social. Eu pensava, poxa, educação física vai fazer eu ter contato com crianças, com adolescentes, e eu vou poder fazê-los expandir a mentalidade e alcançar o que eles bem quiserem. Porque a educação física é um instrumento fantástico eu para lembro isso. que você fazia recreação, você fez lá no bairro uma porta de vezes. Várias vezes. E aí eu entendi que, poxa, eu vou trabalhar com isso porque, poxa, é isso que eu nasci para fazer. Porém, eu fiquei muito tempo sem ativar esse tipo de atividade, essa missão, porque eu não tinha coragem de dar o próximo passo. Quando eu decidi ir para o Everest, percebi que o Everest seria, poxa, um recurso difícil, na verdade, um desafio muito difícil, mas também seria a grande oportunidade de eu fazer aquela minha vontade de algum tempo atrás acontecer. Ele seria a chave. Ele seria a chave. O meu propósito, então, não era escalar o Everest. O meu propósito era gerar transformação social. O meu propósito Esse é o seu propósito. É entender que as aretinhas lá da periferia do Campari também podem. Que eu não quero ser a única. Eu volto a dizer que as outras pessoas reconheçam que elas podem chegar onde elas bem entenderem. Que eles cheguem muito mais longe do que eu, inclusive. Porque é para isso que nós nascemos. Exato. É para isso que estamos aqui. E que se alguém não consegue reconhecer isso, talvez por uma falta de estrutura familiar, talvez por uma falta de estrutura educacional, talvez porque, sei lá, muita coisa pode ter por trás disso. Exato. Mas que elas tenham esse tipo de recurso, que as oportunidades cheguem para ela, que daqui a pouco elas possam ativar a chavinha, virar a chavinha. Porque
Marcelo, eu acredito que cada um de nós tem uma peça para ser preenchida nesse quebra-cabeça que é a sociedade. E a tua peça eu não posso preencher, cara. O teu espaço é você que tem que fazer. Exato. O meu espaço é eu que tenho que preencher. E se você não cumprir, eu também tô lascada na história toda. No ecossistema eu tô falhando. No ecossistema eu tô falhando. No ecossistema a sociedade tá falha. Então eu torço muito para que você preencha. Eu torço muito para que todas as pessoas, inclusive, principalmente as periféricas, reconheçam que elas têm que preencher. Para que eu também fique bem. Parece egoísta, mas... Não é. É porque justamente... Totalmente o contrário. É justamente pensar que nós somos unidade. Exato. Por favor, unidade. cumpra a tua parte. Por Puxa, favor. Vamos viver em unidade. É isso. Puxa. Cara, você falou do propósito. E hoje se fala muito de propósito. E eu, graças a Deus, hoje encontrei o meu propósito. Eu encontrei o meu propósito e meu propósito está aqui, ó. Araújo Ideais e Soluções. Eu sou uma pessoa que eu quero extrair a melhor ideia das pessoas para que elas tenham a solução para a vida delas, para a solução para o que ela entender de vida. E esse é o meu propósito. E quando você diz que o seu propósito não tem nada a ver com o Everest. Então, tipo, as pessoas falam assim, mas peraí, Areta, você é louca, velho. Você é a primeira negra latino-americana a subir o Everest, a sexta brasileira a atacar o cume e dar um iá nele e pronto. E aí você diz, não tem nada a ver com o Everest. Meu propósito é outro. Meu propósito eu só não vivia ele ainda porque eu tinha medo de viver. Mas peraí, aí você ultrapassa o medo de viver escalando o Everest. Superando todos os medos do Everest, passando por todos os medos do Everest, e aí você desce dizendo que o seu propósito... Cara, eu fico sem condição de responder, de falar mais nada, de perguntar mais nada para você, mas vou dizer uma coisa. Junto com esse meu propósito, em março de 2020, foi quando você decidiu escalar o Everest, você sabe que parte da minha vida foi na música. Depois a gente vai falar daquele seu aniversário e por que você fez ele também. Mas em março do ano passado, eu já vinha estudando bastante, mas aí eu encontrei Napoleão Hill e aí as coisas, sabe, a minha mente ficou absurdamente assim envolvida nisso. E aí foi nesse momento lá atrás que eu idealizei o meu primeiro, vamos dizer, a minha primeira conexão com as pessoas de forma a evoluir, a autoconhecimento, que é o foco, disciplina e comprometimento. Que foi um momento que eu falei assim, cara, eu vou tacar o foda-se. E o foda-se, no caso, é o FDC do foco, disciplina e comprometimento. O quão de foco, disciplina e comprometimento teve a sua ida no Everest? Poxa, total, 100%. Diria que, poxa, eu tinha que trabalhar de domingo a domingo com a reciclagem, 5 dias na semana com a operadora de montanhismo, porque sou guia de montanha, e treinar 6 dias na semana. O tempo que sobrava, eu tentava descansar, não tinha lazer. Foi um período em que eu estava totalmente focada a essa realização. Não tinha lazer. A não disciplina tinha. de eu não quero, porque, obviamente, você acordou vários dias e dizia assim, não, hoje não. E aí o que você fazia? A sugestão que você dava para o seu cérebro? Olha, a hora eu ligava uma música, já agitava o corpo, hora eu dava uns pulinhos, hora... Mas era muito difícil, sabe? Eu sempre gostava muito de acordar. Isso pra mim era muito legal. Poxa, acordei? Que oportunidade. Tem gente que detesta segunda-feira, eu amo a segunda-feira. Segunda-feira pra mim é a oportunidade de começar tudo de novo e de uma forma melhor. Caraca. Tem gente que ama sexta-feira. Mas que sexta-feira? Parece que sexta-feira acabou a minha oportunidade, acabou tudo. Então, o reinício pra mim é fantástico. Horas eu respirava, eu tava muito estressada. Deixa eu respirar mais profundamente. Calma, baixar a bolinha. Hora eu queria treinar. A aula de escape pra mim, treinar é fantástico. Eu volto... Poxa, eu consegui correr, sei lá, 5 km, 4 km, 10 km, não sei. Mas Quanto você corria, mais ou menos assim? Não era muito, não. Não era muito. Era aproximadamente 8 km por treino. Não era muito. Não é muito. Ô, gente, não, muito temos os pessoas dois que eu caminho. Não, tem gente que corre muito mais que isso. 8 km. Quantas vezes você corria 8 km? De 2 a 3 vezes na semana. Não era muito mais que isso, não. Não era muito, 3 vezes 8 km. Tá tranquilo, viu, Vitor? 8 km você corre. É que eu alternava com pedal, com natação, com os outros treinos. Mas não, realmente, assim, tem gente que treina muito mais que isso. Eu diria que o
que era interessante no caso aí para Everest era manter a constância, o volume, para ter no final da semana um volume interessante para quem estava buscando essa empreitada tão desafiadora. Eu prego muito que para que você tenha foco, a coisa mais essencial para que você desenvolva o foco é você eliminar o que te tira o foco. Sem dúvida. Tem algo que te tira o foco? Por exemplo, puta, aquilo ali é foda. Aquele ali é meu sabotador pleno do foco. Deixa eu me lembrar. Eu acho que na ocasião, ano passado, eu acabei tirando todos, assim. Eu consegui... Você eliminou. Eliminei, porque, poxa, eu sabia que não podia dar mole. Mas tem alguma coisa que te bambeia as pernas e você fala, caraca, isso aqui é foda. Pô, eu queria tanto, velho, fazer isso. Eu vou eliminar mais um esse ano aqui, que é uma coisa que me tira o foco. Eu acho mas eu não vou falar. Eu acho segredo. Que a minha maior dificuldade, eu acho, é querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? E isso não vai adiantar. Por exemplo, ler vários livros ao mesmo tempo. Eu não consigo terminar nenhum livro. Eu quero ler todos ao mesmo tempo. Não dá certo. Eu tô com alguns livros lá para ler e eu tô lendo um livro que é muito extenso. E aí, sabe o que acontece? Qual é o meu problema com o livro? Eu vou, aí falo, caraca, velho, isso aqui é bacana. Volto, leio de novo. E aí eu leio de novo. Por exemplo, podcast, tem um podcast que eu gosto, eu ouço ele várias vezes, eu vejo ele várias vezes. E aí, por exemplo, dos livros que eu leio, eu tenho outro livro, eu faço um livro dele. Tá. Então essa é a minha complicação com o livro, no caso. Né? Tá. Aí eu vi você falando aí eu tenho vários livros, quero ler eles todos. E aí você acaba não terminando. Exatamente. E tem isso, você pula de um livro pro outro. Facilmente. O meu sobrinho Thiago, que você conhece, ele fala, Tiareta, você nunca termina esse livro? Nunca termina livro algum. Eu falei, mas mas assim, por que eu não termino? Porque na verdade eu acabo não priorizando aquilo. Quando você tem prioridades, você tem que priorizar. Prioridades não, você tem que ter prioridade. Qual é a sua prioridade? Então aquilo que é prioridade para você, você vai em frente e realmente executa. Tem que executar. Aí, dentro da disciplina, você já me falou, a disciplina que você teve nesse período todo foi uma coisa absurda. De você imaginar que, tudo bem, no meio do percurso apareceram anjos, né? Acredito, fora os familiares e os próximos, muitos. Apareceram vários anjos, que são os patrocinadores, que são as pessoas que apoiam, mesmo que mentalmente, mas também financeiramente. Eu vi que você foi ao Luciano Huck e tal, isso aí foi só de saber que uma pessoa que é do lado da casa da gente tá lá numa grande rede e num programa de expressão nacional, assim, o que passou na sua cabeça naquela hora ali? Eu sei que o exemplo que você estava deixando, mas o que mais, assim? Poxa, eu acho que de tudo isso eu me senti assim muito abençoada e amada, no sentido de, poxa, quanta gente está confiando na minha história, quanta gente está apostando na minha realização. Pessoas próximas, pessoas desconhecidas, empresas. Então eu me senti assim, nossa, honrada. Cara, que honra. Todo o tempo. Areta, eu sei que todo o trajeto, toda a expedição foi uma dificuldade imensa. A dificuldade não começou lá. A dificuldade começou quando você startou e disse assim, eu vou subir aquele Everest, que foi a hora que você viu a foto, né, do Vale do Silêncio. É Silêncio, né? Isso mesmo. Vale do Silêncio, você mostrou a foto lá, inclusive, edição, coloca a foto pra... É lindo esse lugar, precisa ver. E esse foi o lugar que abriu o caminho para o seu Everest. Muitas das vezes as pessoas têm imagens na cabeça dela que são insights, às vezes é um momento que ela está passando na vida e aquilo ali desperta algo nas pessoas e elas não dão o próximo passo. Então você viu aquela foto e deu o primeiro passo. Você deu aquele, cara, eu posso estar lá e tal. E aí nós vamos partir para a situação de que chegamos lá, estamos no campo base e aí você escalou para o 1, aí você vai no 2, volta, nesse período você tem o problema no pulmão, e aí passa aquele filme na sua mente, puxa, e agora, velho, o que eu vou fazer na minha vida? Enfim, passa todo esse tempo que você estava com sua família lutando, todo mundo acreditando, todo mundo querendo tanto quanto você, e aí você superou, beleza. E aí você vai pro ponto 4, certo? E aí começa o dia
do ataque, é ataque que se chama, Fala assim mesmo, o dia do ataque ao cume. Uhum. Qual é a sensação? Tipo, cara, é hoje. A sensação, passa esse filmão de tudo ou você fica hiper focada no que você tem que fazer daqui horas, que você não lembra de mais coisa alguma? Na verdade, o dia de ataque ao cume, então, é o dia que a gente sai do campo 4, 8 mil metros de altitude, a gente fica bastante concentrado no passo a passo, mas é muito longo esse percurso. Eu levei 11 horas na ascensão do campo 4 ao topo. Não, eu quero falar do campo 4, assim, quando você chega no campo 4 e fala, cara, agora vem o ataque. Não, eu fiquei pensando assim, dia de ataque, dia de realização e tá chegando perto todos os dias. Todos os dias, a cada acampamento que eu chegava, me parecia, poxa, eu tô mais próximo, muito concentrada. Muito concentrada. Então, não dava tempo de chegar e dar aquele marasmo ou aquele pensamento de, cara, e agora, velho? Porra, e tudo que eu já fiz e aquela perturbação. Porque, assim, muita das pessoas... Porque qual é o intuito de nós batermos esse papo aqui? Óbvio, que é mostrar realmente quais foram as dificuldades. Mas é as dificuldades que a pessoa pode transpor, ela pode imaginar que seja só para o ataque ao cume, mas não é. Só para o Everest, mas não é. Essas dificuldades de barreiras e medos e frustrações, isso tudo acontece no dia a dia também. Então, eu fico imaginando, por exemplo, cheguei lá no ponto 4, né, no acampamento 4, e aí eu fico imaginando, porque isso passaria na minha cabeça. Caraca, velho, 12 meses atrás, sei lá, eu tinha falado para minha mãe, meus irmãos, e eu vi, foi tudo por causa que eu vi uma foto lá do Vale do Silêncio. Passou isso na sua cabeça? Não, então, o foco total. É exatamente isso. Não passou porque justamente eu estava muito concentrada ali na realização. Essa coisa de lembrar de, poxa, tudo que eu vivenciei e finalmente cheguei, foi lá no topo já foi no cume. No sentido, deu certo. Realizei. Falei que o momento que eu cheguei no topo do Everest, realmente eu agradeci a Deus por aquela oportunidade. Eu sabia que era uma realização muito rara, para poucos. Na sequência, eu lembrei de todas as pessoas que se envolveram e trabalharam muito para eu chegar ali. Eu não trabalhei sozinha, a gente trabalhou, fomos nós. Foi uma conquista com certeza coletiva. Eu tenho certeza que aquela minha ascensão tinha muita gente orando e pedindo proteção para que eu seguisse com segurança. E eu sentia uma força sobrenatural justamente por conta dessas orações. Eu acredito piamente nisso. E quando eu cheguei, agradeci a Deus, lembrei de todas as pessoas, na sequência abracei o Passang, meu guia, porque, poxa, eu estava realizando algo que dependeu dele também. Sim. E você falou ali antes aqui do seu aniversário, que você nunca tinha comemorado seu aniversário, e aí eu toquei lá, gente, aniversário da Areta, nós tocamos lá. E aí você me falou hoje, mas eu percebi no dia, de tipo assim, todo mundo que estava ali, independente de Everest, eu não estou falando de Everest, todo mundo que estava ali estava curtindo demais, dançando. Tipo, eu não tinha visto, por exemplo, algumas pessoas que estavam ali, eu nunca tinha visto aquelas pessoas confraternizando mesmo, curtindo o samba, curtindo o movimento, e você, pô, com os amigos, as pessoas ali, e aquela energia ali, foi foda. Mas agora que você me contou ali o motivo, aí isso cortou. Então eu queria que você falasse sobre isso. Eu nunca tinha celebrado o meu aniversário de maneira assim, festa, porque eu não gosto de ser... Eu detestava imaginar que na hora de cantar o parabéns ia estar todo mundo me olhando, eu seria o foco ali do local. Eu nunca gostei de ser foco, destaque de nada. Mas esse ano em especial eu decidi comemorar o meu aniversário, que é em fevereiro. Durante a pandemia. Durante a pandemia, numa circunstância que, poxa, não era para estar gerando aglomeração e eu não queria formar isso, mas porque justamente eu entendia que daqui a pouco poderia estar no Everest. Tanto que eu fui para lá em abril, meu aniversário foi em fevereiro, eu ia ao Nepal em abril, eu decidi celebrar porque poderia ser a minha última vez celebrando. Caraca. E o Everest significa alto risco de morte. Podia ser que eu não voltava. Eu queria que os meus familiares estivessem ali, que os meus melhores amigos estivessem ali. Então a gente decidiu comemorar, no ritmo de samba que eu gosto tanto, porque justamente era um momento de celebração. Porque você queria que se algo que você não imaginava que daria errado, mas ali eu acredito mais que foi uma celebração
para a sua escalada, não de despedida. Tinha 2 objetivos. Poderia ser a despedida, poderia ser a última vez. Porque eu não estava me encontrando com a maioria das pessoas ali. Era pandemia, a gente não estava se encontrando. Não estava se vendo. E eu precisava ter esse momento. Mas é pesado. É pesado administrar isso na mente. É. Eu tô administrando, se eu morrer, eu vou comemorar meu amigo. Poxa. Quando a gente decide escalar o Everest, a gente tem que entender que é decidir por algo muito grande, muito grande. E entender o risco por trás disso. Existia risco de morte, eu jamais fui hipócrita de imaginar que, poxa, era garantido o meu retorno. Ninguém garante isso. E a gente deveria pensar isso para todos os nossos objetivos. Quando a gente sai pela manhã, rumo ao nosso trabalho, rumo a qualquer coisa naquele dia, nós temos que ir entendendo que, poxa, talvez eu não volte. Então, quando a gente sai de casa, que a gente tenha feito o melhor para quem estava lá em casa com a gente. Que a gente tenha dado o melhor bom dia, que a gente tenha dado o melhor abraço, que a gente tenha realmente respeitado todo mundo envolvido. Porque pode ser que a gente não volte. Para não ficar a conta. Para não ficar a conta. Eu penso que montanha é escola para a vida. Tudo aquilo que eu vivencio na montanha tem que ser refletido no meu cotidiano. Puxa, Areta. Olha, eu vou falar a verdade. Tô tomando um monte de tapa na cara aqui, mas... Deixa eu te falar uma coisa. Agora nós vamos falar sobre a questão do ataque ao cume. Aí eu queria que você explicasse, porque assim, a maioria das pessoas sabem da aclimatação, sabem de tudo, mas elas acham que, por exemplo, você chega ali pertinho e depois você anda mais 2 metrinhos e você tá lá em cima do cume. E não é assim. Você acabou de falar ali o tempo, mas eu queria que você dissesse desde a hora do início e tal, tudo que aconteceu nesse trajeto até você chegar lá. Então, o ataque ao cume começa exatamente no campo 4, 8.000 metros de altitude, e o topo do Everest está 8.848. A gente saiu 11h30 da noite do campo 4. A gente quem? Eu e o meu guia, o Passang. Para cada um dos brasileiros clientes que estavam lá no grupo, tinha um guia, um Sherpa responsável por ele. No meu caso, o nome dele era Passang? Passang Sherpa, isso mesmo. Passang Sherpa. E o nome Passang tem a ver com o dia da semana que ele nasceu. É comum lá, se você nasceu na segunda-feira, você tem um nome. Se nasceu na terça-feira, você tem outro nome. Caraca. No caso, o Passang nasceu na quinta-feira. Então, você que nasceu na quinta-feira, Passang. É Passang, exatamente. Passang. Exatamente. Já recebe esse nome de presente. E aí, nós saímos 11h30 da noite do acampamento 4, rumo ao topo da montanha. Quando nós saímos, eu e o Passang já estava se esfregando o braço, esfregando a perna, batendo os pés no chão, porque ele estava sentindo muito frio. Aí você sentiu. Só que no mesmo horário que nós saímos, saiu a Dani com o guia dela, nossa, esqueci, o Lobsang. A Dani é cliente brasileira que estava no grupo comigo e o Lobsang era o guia dela. Meia hora depois da nossa saída, o Lobsang falou pra Dani, nós vamos ter que descer, porque eu tô com muito frio, tá insuportável, nosso ritmo tá lento e vai ficar perigoso, há risco de morte. Meia hora depois depois que nós saímos. Eu assisti aquilo, me despedi da Dani e ela voltou. O meu guia continuou se esfregando os pés, enfim, tava com muito frio. 2h30 depois que nós saímos do campo 4, o Passang olha pra mim, Areta, nós vamos ter que descer. Nós vamos ter que descer porque tá muito frio, tá insuportável pra mim. A mesma fala do Lobsang. Na verdade, na ascensão já tava... Parecia que eu sabia que ia acontecer isso, no sentido de que aconteceu com a Dani, o meu guia tá com os mesmos sintomas do guia da Dani, e daqui a pouco ele vai pedir pra descer. E eu tava assim, me sentindo muito bem, muito forte, em condição de subir. Quando ele me falou isso, eu falei, tentei negociar com ele. Passang, me deixa aí sozinha. Quando eu encontrar os outros Sherpas, outros guias do grupo, e o último começar a descer, eu desço com o último. Eu tinha certeza que eu não ia me perder, porque o Everest tem corda fixa. Você falou da corda eu estava fixa. conectada a essa corda fixa, era o meu guia o tempo todo. Eu não ia me perder. Eu tinha experiência de montanha para não me perder. Só que o Passang tinha responsabilidade sobre mim, ele não me deixou ir. No instante seguinte, me bateu um arrependimento, me bateu, como quem diz, Deus falando comigo, Areta, você está preocupada com você, com a sua realização e esqueceu o ser humano que está do seu lado. Eu comecei a chorar, me bateu um arrependimento que me doía. E aí eu levantei a minha viseira, eu baixei a minha máscara de oxigênio, falei, Passang, me desculpe pelo que eu falei. Eu tô muito forte para subir, eu tô em condição de seguir em frente, eu quero chegar lá em cima. Mas se você tiver que congelar um dedo, congelar o pé, correr risco de vida, vamos descer agora. Nessa hora o Passang olhou para mim, ficou alguns segundos, na sequência ele secou as minhas lágrimas, voltou a minha viseira, voltou a minha máscara, direcionou o corpo na direção do cume e foi, como quem diz, vamos aí, tamo junto. E foi. Vambora. 8 horas depois nós chegamos no topo do Everest. Caraca.
ele decidiu seguir em frente por conta dessa conexão, desse respeito que eu tive com ele naquele momento. Uma coisa que ninguém consegue explicar, na minha opinião, foi algo realmente Você acha que você Deus. impactou ele pelo que você disse? Eu não impactei nada. Quem impactou foi algo sobrenatural. Eu simplesmente senti aquele arrependimento, pedi desculpas e o resto não foi comigo mais. E aí eu vi na sua primeira entrevista, que inclusive tem uma hora que você começa a chorar e eu sou ruim de chorar. Mas aí o cara tive que segurar. Porque aí você diz que dali em diante ele não passou mais a mão no corpo, ele não bateu mais o pé e foi embora marchando E a gente pouco conversava. A gente foi embora marchando, vem atrás e ponto. e ele partiu na meio frente. que ele meditando na frente, eu atrás meditando, seguindo as orações, cada uma com suas crenças e fomos. Foram mais 8 horas nesse ritmo. O ritmo, sem parar. Sem E aí quando você chega ao cume, como é a chegada? Ela tem mais pessoas? Como funciona? O cume do Everest não é muito extenso. Quando eu cheguei lá já tinha algumas pessoas, sei lá, mais ou menos 10 pessoas. Já tinha nascido o sol, já tinha amanhecido, estava bem claro. De um lado eu via o Himalaia pelo lado nepalês, do outro o Tibete, a China. É lindo demais, extenso. Quando eu cheguei lá, na verdade, de imediato eu já ajoelhei e falei: Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na sequência, eu me lembrei realmente de todo mundo que tinha se envolvido nesse trabalho para garantir a minha ida lá. Orou por eles. Eu agradeci, assim, no sentido, obrigada, meu Deus, obrigada por tudo. Na sequência, abracei o Passang, obrigada, Passang. E depois eu levantei para olhar o que estava ao meu redor, que era lindo demais. Lindo Qual é a demais. visão? Assim, tipo... Era realmente ver um monte de montanha no horizonte, longe, o Himalaia, exatamente como nos filmes. Lindo demais. E aí eu pude ficar ali aproximadamente 15 minutos, tirei algumas poucas fotos, porque é muito fio, é difícil tirar a luva para clicar. Tem as fotos, né? A Tem as máquina, fotos. tem poucas. Gente, depois ela vai passar A prova, né? pra A gente comprovação. colocar aqui. A comprovação. Pra gente colocar aqui. Tem foto com o Passang? Tem foto do Passang, poxa. Vamos colocar Com também certeza. a foto com o Passang. É isso aí. Areta, e eu imagino assim, a felicidade de você, não só objetivo, propósito, enfim, mas a visão daquele momento ali, de você olhar e aí é que você imagina mesmo, cara, tem algo maior em tudo isso. Tem um cara que fez tudo isso aqui. Eu acreditava muito nisso, acredito muito nisso, no sentido de quem é que pode explicar quem criou tudo isso? Na minha opinião, foi ele que criou, foi Deus que criou, e me senti assim realmente muito privilegiada. É um ambiente muito raro de se chegar, muito difícil de se chegar. Eu estava me sentindo amada, abençoada. Nossa. E claro que quando eu voltei assim, me sentindo muito empoderada, com mais força do que antes. Eu por ir ver lá, ver tudo que aconteceu, todo esse trajeto, todo esse projeto que foi você, a Areta no Everest e tal, eu já me sentia, tipo assim, lisonjeado de saber que é uma pessoa próxima da gente, porque muitas pessoas dizem que às vezes as pessoas não torcem pelas outras, e aí o que você falou hoje foi uma coisa que cai bem contra tudo isso. Você tem que fazer a sua parte, cara. Faz sua parte, que a sua parte faz parte do ecossistema. A Areta tinha que subir no Everest para poder deixar um legado, um exemplo que as outras pessoas precisam ser a engrenagem também desse outro mecanismo. Unidade. Unidade. E aí quando você fala da realização de estar lá, de ajoelhar, agradecer por tudo que aconteceu, e aí posteriormente, aí que você, peraí, agora eu vou, deixa eu ver o que Deus fez aqui. Caraca, velho. E aí a visão é Lindo. Surreal. Magnífica, magnífica. Valeu a pena? Muito! Valeu tanto a pena que eu faria de novo, inclusive. Você faria de novo? Opa! E, Só não deixa a Dana depois saber. e deixa eu falar alguma coisa. Hoje, quais são os planos da Areta? Dar continuidade no sonho grande. Meu sonho grande nunca foi chegar no topo do Everest, posso Seu dizer. propósito, é verdade. E aí, Seu propósito é fazer com que essa minha realização no as Everest, aretinhas. as aretinhas saibam dessa história, se inspirem e realmente tenham oportunidades de alcançar o seu Everest. O meu Everest foi literal, mas o sonho grande, na verdade, é com que mais pessoas percebam que elas podem sonhar e realizar. Você tem um Everest? Você está indo atrás do seu Everest? Você buscou o seu Everest? Você fez um plano para chegar ao seu Everest? As pessoas não fazem isso. Elas, independente que seja o Everest,
tem um plano, tem um objetivo, tem um sonho, tem algo que essas pessoas podem buscar. É isso, né? Sim. Tem que ter uma organização, uma disciplina, um foco e acreditar. Primeiro de tudo é acreditar e dar o seu passo, viu? Porque a sua realização não depende de mim, depende principalmente de você. Não depende. Eu tenho uma pergunta final aqui que vai meio que deixar você numa saia justa, mas é uma saia justa boa. Só que é difícil. Posso me negar a responder. Não pode. Areta, se você pudesse fazer apenas uma última coisa na vida, uma última, tipo, olha, você vai poder fazer uma última coisa, só que essa última coisa que você fosse fazer, que você vai fazer, vai ficar de legado para toda a nação que ficar aqui. Mas vai ser a última coisa que você vai poder fazer. Olha, a última coisa que eu faria, se fosse a única coisa, é dizer para todo mundo o quanto eu as amo. Para todo mundo que eu conheço, o quanto eu as amo. Então, se fosse ficar legado ou não, também não estaria preocupada. Eu verdadeiramente gostaria de que as pessoas soubessem o quanto eu as amo. E amar, para mim, é respeitar. Amar, para mim, é torcer pelo bem delas. Amar, para mim, é que elas entendam realmente o quanto elas são extraordinárias e quanto elas podem viver o melhor que a vida tem a oferecer. Amor. Amor. Isso é o que você deixaria como legado para todo mundo. Eu gostaria. Gente, foi sensacional. Eu queria agradecer a Areta. Areta, obrigado de coração. Talvez a gente não tenha tido nenhuma oportunidade de ter um papo como esse quando vivemos lá. Talvez pelo seu objetivo, talvez pelo meu. Mas eu fico lisonjeado de saber que você aceitou meu convite para estar aqui. E eu queria que você deixasse fora o amor que... Fora não, né? Esse amor que você disse que quer transmitir, que quer deixar como a última coisa que você deixaria aqui nessa terra. Eu queria também que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse webcast. O webcast todo foi uma mensagem, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar. Bom, eu que agradeço, né, imensamente, porque assim, à medida que as pessoas querem ouvir a minha história, entender como é que foi essa jornada, eu me sinto muito honrada e respeitada. Então eu agradeço você, Marcelo, primeiramente, porque, poxa, é uma honra estar aqui e ter esse bate-papo que realmente foi muito gostoso, eu também aprendi muito, mas também, poxa, eu queria muito que as pessoas reconhecessem o quanto elas podem sonhar, o quanto elas podem realizar. Que, por favor, reconheçam o PIB de vocês, o poder interno bruto. Sigam em frente e não parem. A vida não é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Tem que entender que adversidades surgirão. Mas também tem que entender que vocês estão aqui para ter grandes realizações. Então siga em frente, não pare. Busque o seu Everest. Use o seu PIB, poder interno bruto, e busque o seu Everest. É isso aí. Areta, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, gente.